pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias estamos aqui estudando juntos a palavra de Deus e estamos vendo aqui o Salmo de número 89. Estamos dividindo ele em pequenos trechos, né? É um salmo lindíssimo que fala sobre a promessa do reino messiânico a Davi, o grande rei Davi, e ao seu descendente, é claro, Jesus de Nazaré, que é filho de Davi, no sentido que ele vem através da descendência davídica. É um salmo didático, ou seja, um salmo de ensino de Etã, o Ezraíta, um dos 3 músicos principais do tabernáculo davídico, né? Estabelecido por Davi em Jerusalém. Nós temos ensinamentos preciosos para o seu e para o meu coração. E estamos aqui no versículo 20. Estamos no versículo 20, foi o último versículo que nós lemos no nosso último encontro. Estamos fazendo um estudo dos Salmos, desde o Salmo 1, já estamos no Salmo 89, vamos até o final dos Salmos, com a graça de Deus, estudando juntos a palavra do nosso Senhor. A Bíblia diz: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Então aqui, a pessoa principal aqui, é claro que é Jesus em primeiro lugar, porque é um salmo messiânico, mas simbolicamente também e literalmente Davi. Davi como rei de Israel, Davi como aquele que Deus havia estabelecido uma aliança chamada aliança davídica. Na Bíblia Sagrada existem 4 alianças principais. A aliança abrâmica, que prometia, através da semente de Abraão, uma geração preciosa, uma nação, um povo, da qual esse povo, dentro de um remanescente fiel, viria a semente bendita, a semente do Messias. Segundo pacto palestínico, que era um pacto que também Deus estabeleceu com Abraão e com seus descendentes, de que a esse povo Deus daria uma terra, um território, e que é hoje, claro, uma parte desse território é o território de Israel. O terceiro pacto é esse que nós estamos vendo aqui, é o pacto davídico, onde Deus estabeleceria, através de um descendente de Davi, um rei, um reino e um trono, né? Então, nós sabemos que esse reino, esse trono é Jesus de Nazaré, o descendente de Davi, o filho de Davi, que virá com grande glória. Isso aqui, é claro, nós estamos falando do milênio, do reino milenar, que ainda não se concretizou, mas se concretizará quando Jesus voltar em glória para estabelecer os planos eternos de Deus, as profecias proferidas tanto a Israel quanto à igreja. Nós vemos tudo isso se realizando através do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. E a quarta principal aliança é a nova aliança firmada pelo sangue de Jesus, através da dispensação da graça, da vinda do Messias, e da qual nós usufruímos, né? Esse novo pacto, essa nova aliança, até os dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Encontrei Davi, meu servo. Deus tem os seus servos. Com o meu santo óleo ungi. Deus tem o desejo de ungir cada um dos seus servos. Não somente Davi, não somente Jesus, Deus fez isso, né? Ele sendo Deus, homem, mas também cada servo do Senhor, eu e você, filho e filhas de Deus. Deus quer nos separar para ele. Santo óleo está falando que não era um óleo qualquer, era um óleo santificado, um óleo consagrado. É o desejo de Deus que a unção venha através da nossa consagração, a nossa separação para Deus, a nossa santificação e o nosso serviço dentro de um propósito divino, assim como Davi o fez. 21. A minha mão será firme com ele e o meu braço fortalecerá. Olha que coisa linda. Mão firme. Mão fala de bênção. Firmeza de mãos. Firmeza das promessas, das bênçãos de Deus sobre os descendentes espirituais de Abraão, né? Que em parte foi o povo de Israel, mas agora é a igreja, que pela fé é enxertada na oliveira que era brava, né? Israel, mas agora faz parte dessa oliveira de Deus, desse povo de Deus, que nós somos, obviamente, o novo Israel de Deus, através do sangue de Jesus. E o meu braço fortalecerá. Quem nos fortalece é o braço do Senhor. O braço aqui lembra de força, lembra de poder, lembra de estabilidade, de um Deus poderoso, onipotente, imutável. 22, o inimigo jamais o surpreenderá.
nem o há de afligir o filho da perversidade. Então está falando aqui de dois inimigos que nós vencemos. Os filhos da perversidade, que são os ímpios, os cruéis, os perversos, mas também o inimigo aqui, um símbolo de Satanás, né? Satanás e seus demônios. Não, jamais os surpreenderá, ou seja, os servos de Deus, os ungidos de Deus, aqueles que são consagrados com o santo óleo do Senhor, terão discernimento, terão sabedoria, perceberão os ardis do inimigo, né? As ciladas do passarinheiro, e não serão nem afligidos, nem pegos de surpresa com relação às ações desses dois inimigos, os ímpios e os nossos inimigos espirituais, que são Satanás e os demônios. É claro que aqui também é uma referência aos inimigos de Israel, que estavam aqui ao redor de Davi, que não o surpreenderiam, porque Deus havia dado graça, sabedoria, discernimento, capacidade, conhecimento da sua vontade, através da relação dele com Deus, com o Espírito Santo, mas também através da relação com o sacerdote, que trazia o Urim e Tumim, que trazia a vontade de Deus para o seu rei Davi. Esmagarei diante deles os seus adversários e ferirei os que odeiam. Olha só, um Deus que pune, um Deus que julga. Todo aquele que se levanta contra os filhos de Deus. Todos aqueles que querem nos ferir, nos machucar, nos derribar, nos destruir. Todos aqueles que nos odeiam serão julgados pelo próprio Deus. Por quê? Porque cada crente, cada filho de Deus, cada um daqueles que estão em Cristo, que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, são a menina dos olhos de Deus, né? Aqueles filhos e filhas preciosos aos olhos de Deus. Deus irá julgar a nossa causa, Deus irá nos proteger. Aí vem o 24. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Olha que coisa linda, gente. A fidelidade de Deus e a bondade de Deus vão acompanhar todo o servo de Deus, não apenas o rei Davi, mas os descendentes espirituais de Davi, que somos nós também, os descendentes espirituais de Abraão, dessa semente bendita do povo de Deus. A fidelidade de Deus e a bondade de Deus hão de nos acompanhar. Será que você tem experimentado da fidelidade de Deus? Será que você tem experimentado da bondade de Deus? Deus deseja coisas boas para você, jamais coisas ruins. Deus quer demonstrar o tempo todo a fidelidade dele conosco, e nós temos sido fiéis, assim como Deus tem sido fiel conosco, nós temos sido fiéis diante de Deus. Fidelidade, gente, é uma palavrinha que tanto no original em hebraico, emuná, como também no grego, pistes, tem o significado, é a mesma palavra para fé. Fé é emuná, e fidelidade e fé no Antigo Testamento, e pistes, fé e fidelidade também, dependendo do contexto, no grego koiné do Novo Testamento. Então é interessante isso. Fidelidade, bondade, assim como nosso Deus é fiel e bondoso conosco, também temos que ser com as pessoas fiéis e bondosos com essas pessoas. Em meu nome crescerá o seu poder. Olha que coisa linda. Se andarmos debaixo do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome da qual nós fazemos parte desse corpo de Cristo, desta igreja eleita, nós cresceremos em seu poder, através do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. No nosso interior, o poder de Deus nos fará crescer em Deus, nos prosperará, nos abençoará, o seu favor estará conosco, a sua proteção, a sua guarnição, o Deus onipotente, todo-poderoso, tanto a sua mão quanto o seu braço forte estarão conosco, como nós lemos no início do versículo 21. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Aqui está falando de influências. Por quê? Porque o mar e o rio era onde passavam os comércios, era onde as cidades sempre, geralmente, eram implantadas próximas de rios e próximos de mar. Por quê? Para que as cidades tivessem uma maior influência, uma maior abrangência, maior riqueza, maior bênção, maior prosperidade. Então a maioria das cidades no mundo inteiro até hoje, elas estão implantadas ou à beira de rios ou à beira de mar. Então, em outras palavras, Deus está falando simbolicamente aqui que Deus vai ampliar a nossa influência. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ampliarei a tua influência, a tua abrangência,
a maneira como Deus irá nos utilizar para abençoar outras pessoas, para prosperarmos, crescermos no Senhor, como diz o 24. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Olha que coisa linda, aqui está falando que eu e você iremos invocar a Deus. Invocação fala tanto de louvor e adoração, mas principalmente de oração, intercessão, clamor e súplica. Então nós vamos invocar o Senhor, dizendo: Tu és meu Pai. Aqui fala de uma relação paternal, de uma relação íntima e pessoal, de uma relação que Jesus Cristo veio trazer para nós. Com a sua vinda, Jesus quebrou aquele paradigma de um Deus criador distante, assim como os islâmicos, né, veem Deus como um ser criador universal que criou todas as coisas, mas é um Deus distante. O Deus dos cristãos não, ele é um Deus pessoal, é um Deus que interage conosco, é um Deus que intervém a nosso favor, é um Deus que nós podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com ele, um Deus que nós podemos chamar de Abba Pai. Abba no aramaico significa paizinho, papito, né, paizão. Pai amado, é um gesto carinhoso dos filhos chamarem o seu papai. Tu és meu Pai, meu Deus, um Deus pessoal, um único Deus verdadeiro com D maiúsculo, e a rocha da minha salvação. Rocha fala de estabilidade, de firmeza, um local onde nós podemos construir a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família. Ele é a rocha da minha salvação, porque ele nos salvou, porque ele é o nosso Salvador, e com ele faremos proezas, né? Com ele teremos vitória. 27, faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui nós tivemos Deus prometendo, fazendo promessas a Davi como seu primogênito, né? E ao descendente de Davi, simbolicamente também Jesus, o descendente de Davi, Jesus, o Messias, como primogênito, né? O principal, o proeminente, assim como Deus elevou e abençoou Davi, né? Aqui simbolicamente, através do pacto davídico, Deus também elevará e colocará Jesus, e Jesus está num lugar proeminente de supremacia. É a famosa supremacia de Cristo, além dele ser o primogênito, o primeiro gerado pelo Pai de uma nova geração de homens e mulheres regenerados pelo poder de Deus, convertidos, salvos, justificados, transformados. Ele será o mais elevado entre os reis da terra, tanto é que Jesus é chamado de Rei dos Reis, ou seja, ele tem um governo, um poder, uma potestade maior do que qualquer rei nessa terra. E todos os reis de toda a terra, de todos os tempos, de todas as eras, irão ter que se prostrar diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E para finalizar, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de conservação, Deus é um Deus, né, que quer que seus filhos sejam conservadores, conservem os princípios e valores do reino de Deus. Não é partido político, gente, é conservar princípios e valores cristãos, princípios e valores eternos, atemporais, bíblicos. O Deus de toda graça derramará da sua graça sobre nós, será firme conosco, assim como foi com Davi, assim como foi com Jesus, a minha aliança, porque Deus é um Deus de aliança. E no 29, para finalizarmos, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, ou seja, a descendência de Davi jamais será ruída, destruída, banida da face da terra. A descendência de muitos reis sumiram, desapareceram, foram destruídos. Mas por causa dessa aliança de Deus com o seu filho Davi, representando simbolicamente o Messias que viria, o filho de Davi, a descendência davídica foi e sempre será eterna. Farei durar para sempre a sua descendência. Aqui nós vemos um Deus de legado, um Deus de família, um Deus de geração, um Deus que em seu trono, como os dias do céu, aqui fala de um trono perpétuo que Jesus terá, um trono sempre eterno de poder, majestade e glória que Jesus nos dará. Nos fará reinar com ele, diz o texto sagrado, porque o trono de Jesus será perpétuo, será eterno. Louvado seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Tá bom? Então nós vamos terminar aqui no 29.
e a partir do versículo 30 continuamos no dia de amanhã, tá bom? Se você aprendeu aí, dá um like, dá um joinha, aperta no sininho aqui no YouTube. Não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Spotify, também no YouTube, Facebook. Não esqueça de nos seguir, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Também deixa aqui no link de descrição de onde você está nos assistindo, o que você aprendeu hoje conosco, o que Deus falou no seu coração, de qual cidade, qual região você está nos assistindo. E nós desejamos muita graça, muita bênção de Deus. Lembre-se, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de sementes perpétuas, de descendência perpétua. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que tem firmeza, bondade, estabilidade nas suas promessas. Por isso podemos confiar nele, nesse Deus maravilhoso, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus que nós cremos, amamos e firmamos com ele uma aliança através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Quero mandar um abraço para o João Castro, Negócios Online, o Davi Lopesan, Isabel Sanches Britos, que estão aqui conosco nessa manhã. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Eu quero terminar orando pela sua vida. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento profético, esse momento na tua palavra, esse momento onde aprendemos, através desses 10 versículos, princípios tremendos, ó Deus, de liderança, de influência. Vemos aqui o pacto, a aliança que Deus teve com Davi e também profeticamente aqui vemos promessas messiânicas sobre Jesus, o reino do nosso Senhor Jesus, que se estabelecerá na glória. Pai, vemos a aliança que o Senhor teve com Abraão, a aliança que o Senhor teve com os patriarcas, Isaac e Jacó. Também vemos com os 12 filhos de Jacó, vemos o povo de Israel, vemos com Davi, vemos, ó Deus, com o teu filho Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, e agora com o teu povo na dispensação da graça, na era da igreja. Podemos em ti confiar, porque o Senhor é o Deus da história, o Deus que age em favor daqueles que te buscam, em favor do teu povo. Por isso, ó Deus, age no coração de cada pessoa que me ouve nessa manhã. Derrama a tua glória, a tua graça, traz a resposta, opera o milagre, a bênção, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Pai. Que possamos ser homens e mulheres de aliança, homens e mulheres de compromisso com o Senhor, homens e mulheres bondosos, fiéis, assim como o Senhor é fiel conosco, homens e mulheres estáveis na nossa fé, tanto na pistis como na emuná, nessas duas palavrinhas que significam fidelidade e fé. Dá-nos essas duas características da nossa vida, um coração confiante, um coração que cresce dia a dia em maturidade, discernimento, conhecimento e sabedoria do alto diante do Senhor. Eu abençoo, invoco a tua bênção sobre os teus filhos, manifesta a tua graça e a tua glória sobre eles e derrama a tua unção sobre nós. Assim como Davi experimentou as promessas e bênçãos de Deus, também queremos experimentar as promessas e bênçãos de Deus na nossa jornada, nesta terra, nesta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração desejo de contribuir conosco. Também tem o endereço da igreja, horário de culto, todas as informações do nosso ministério. Continue conosco, que Deus derrame graça, unção, poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para o Vini, Andreus também, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, queridão. Um abraço.